Programa e na programação toda da Jovem Pan. Chega agora no Tá na Roda o Marcelo Favalli, nosso editor de internacional da Jovem Pan, que está dedicado aí desde o começo do conflito para entender melhor esse cenário todo, é que ele chega para explicar para a gente. Bem-vindo, Favalli, ao Tá na Roda. Olá, Kobayashi, todo mundo que faz parte aí da bancada, todo mundo que nos assiste aí do outro lado da tela, que nos ouve pelas nossas múltiplas plataformas. Queria atualizar as informações trazendo as últimas notícias de momento, e agora quem está ganhando destaque é um coadjuvante muito importante dessa história, que é a Jordânia. O rei da Jordânia anunciou, o rei Abdullah, anunciou que recebeu uma ligação da Casa Branca, falou diretamente com o presidente Joe Biden, e isso é muito importante, porque quando houve o anúncio de que esse enxame de baterias aéreas, sejam de drones, mísseis de maior ou menor escala, estavam saindo do Irã em direção a Israel, a Jordânia fechou o seu espaço aéreo, principalmente para o Irã. Houve uma abertura de exceção. Caso os aliados de Israel, Estados Unidos e o Reino Unido, que tem uma base importante nessa pequena ilha aqui no final do Mar Mediterrâneo, que é o Chipre, então a Jordânia anunciou que estaria abrindo o espaço aéreo para os aliados de Israel responderem a esse ataque do Irã. Então, o rei Abdullah conversou agora há pouco com o presidente Joe Biden, e isso mostra um alinhamento da Jordânia, que é um importante país de herança árabe, com Israel e muito alinhado aos Estados Unidos. Vou fazer um parênteses muito rápido para todo mundo entender a importância da Jordânia. Nesses 6 meses de conflito de Israel contra o Hamas, a Jordânia participou algumas vezes, no plural, de negociações do cessar-fogo. E agora, mais recentemente, na semana que está se encerrando agora, a Jordânia esteve junto com uma delegação, representantes do Hamas, do Israel, de Estados Unidos e o Egito no Catar, para tentar chegar a um cessar-fogo mais brevemente. Só para vocês entenderem a posição da Jordânia. E também o governo jordaniano convocou para esclarecimentos o embaixador que o Irã tem aqui na Jordânia. Então, isso também mostra que a Jordânia tem uma posição de desagravo, de crítica à atitude do Irã. É claro que a gente está muito de olho o que vai ainda acontecer na segunda metade da tarde, que é a reunião do Conselho de Segurança da ONU. E principalmente aí são as minhas apostas, as minhas avaliações de qual vai ser a postura da Rússia, que tem poder de veto em qualquer crítica, em qualquer resolução contra o Irã. A Rússia e o Irã são aliados já de mais tempo, não é a partir desse episódio, só que houve uma manifestação do Kremlin, há uma questão de umas 3 horas mais ou menos, que é bastante interessante, que ajuda a gente a caminhar por esse terreno, que é o seguinte: o Sergei Lavrov, que além de ministro das Relações Exteriores, funciona como um braço direito do presidente russo Vladimir Putin. Putin raramente sai de Moscou para compromissos internacionais. Quem vai é o seu emissário, o Sergei Lavrov, chanceler. O chanceler conversou com o chanceler iraniano, e essa carta depois, essa mensagem veio a público pelo Kremlin. E aí a gente entende, em palavras mais sofisticadas, numa linguagem diplomática, que a Rússia não chancelou, ela não corroborou com a atitude do Irã, mas chama a atenção de que um novo episódio parecido ou uma resposta de Israel possa vir a escalar o conflito na região e fazer com que isso se expanda. Isso é muito fazer uma análise do discurso, resumidamente. A Rússia não apoiou a atitude do Irã, também não condenou veementemente e deu um puxão de orelha, acendeu um amarelo piscante de atenção, cuidado com as suas próximas ações, que isso pode levar a uma situação descontrolada. Esse foi o recado da Rússia para o Irã numa carta pública que foi publicada, então, pelo Kremlin, a sede do poder na Rússia. Agora, vamos ver qual que vai ser a posição do ministro das Relações Exteriores ou o embaixador da Rússia no Conselho de Segurança, caso a Rússia, que apoia o Irã já em outros ambientes, venha derrubar ou sancionar qualquer crítica que majoritariamente venha do Ocidente. Nessa mesma esteira política, diplomática e internacional, nós tivemos bem mais cedo uma reunião de emergência do G7,
que são as potências de maior industrialização na nossa história contemporânea. Preciso fazer esse parênteses que é muito importante. Não são os 7 países mais ricos do mundo, porque nem a Índia nem a China estão nesse grupo. São potências ocidentais, com exceção do Japão. E houve aí uma voz uníssona, um discurso que foi bastante consoante de crítica ao Irã e de apoio a Israel, com uma ressalva. É importante, embora estejamos apoiando Israel, a gente condena que isso seja repetido. Estamos pedindo que as hostilidades sejam cessadas imediatamente. Porém, tinha uma ressalva muito importante e o G7 está pronto para apoiar Israel em eventuais novas agressões. Quanto ao Irã, o Irã também já deixou claro, via as suas comunicações diplomáticas, deixou claro para a opinião pública e mandou esse recado diretamente para Israel que, olha, aquela agressão do dia 1º de abril foi respondida agora, acabou. Encerramos aqui as hostilidades, o ataque e o contra-ataque, ponto final. Israel já deixou claro que a resposta ainda vai vir numa situação um pouco mais controlada. Eu vou devolver a palavra para vocês aí, Koba. Se você me permitir, eu queria jogar a bola de volta e que ela caísse no colo do comandante Robson Farinazzo, que tem o meu respeito e a minha admiração. A gente troca figurinhas aqui muito tempo já na PAN. Farinazzo, a gente estuda relações internacionais e o senhor estratégia de guerra há muito mais tempo. Embora eu tenha cabelos brancos na mesma proporção que o senhor, eu faço as minhas apostas que o senhor é um pouco mais velho do que eu. Então, estudo estratégias de guerra mais tempo do que eu. Vou voltar um tempo na história, lá para o século XI, El Cid, na Espanha, ele cunhou uma frase que depois foi repetida por Karl von Clausewitz, na Prússia, no século XIX. Então, a gente tem um arco de tempo aí de quase 1000 anos de diferença, mas a frase aparece nos 2 períodos da história de 2 estrategistas e 2 estudiosos da guerra, que é o conceito do autocondicionamento. Quer dizer, a minha agressão só vai até aqui, porque se eu for para lá, vai virar numa coisa incontrolável. Estudando a história, né, conhecendo o passado para entender o presente e projetar o futuro, Irã e Israel talvez tenham entrado aí num condicionamento de violência. El Cid no século XI e Clausewitz no XIX estavam certos? Boa tarde, Favale. Prazer enorme em falar contigo nesse domingo. Sim, é por aí. Nós temos que olhar o seguinte, essa resposta do Irã, ela foi bastante calculada. Já está saindo em algumas mídias que o Irã avisou a Turquia. Provavelmente eles conversaram nos back channels com os Estados Unidos e eu vou fazer um alerta aqui para a audiência da PAN. A capacidade do Irã é muito maior do que foi apresentado ontem. A capacidade militar do Irã é muito maior do que isso. O Irã não usou seus mísseis mais poderosos, ele usou drones que não são adequados para esse tipo de operação e propositadamente ele sabia disso. Esses drones, ele usou drones lentos exatamente para mandar um aviso, tá? De maneira que eu acho que foi um ataque, a impressão geral que eu tenho é que foi um ataque para livrar a face. Mas eu quero aproveitar a coisa e o seu comentário, que eu acho que foi muito oportuno, para falar de 2 países que têm uma participação muito grande nesse cenário. Um é a Rússia. A relação da Rússia com Israel sempre foi boa. Nós temos que lembrar que o Netanyahu sofreu muitas pressões para enviar armas para a Ucrânia e não o fez. Israel poderia ter contribuído muito mais para o esforço de guerra ucraniano e não fez. Por quê? Ele não queria se indispor com a Rússia. E por que ele não queria se indispor com a Rússia? Porque a Rússia, e aí eu pego carona no que você falou, citando El Cid e citando Clausewitz, porque a Rússia é um fator de contenção muito importante para Israel na Síria. É a Rússia que segura a mão do Irã, do Hezbollah e dos sírios contra Israel. É uma realidade. E o outro país que você citou também, que eu acho muito importante, este eu já vejo com uma situação de mais fragilidade, que é a Jordânia. Por que isso? A Jordânia tem uma população de 11 milhões de habitantes, 20% dessa população é palestina, ou seja, 1 em cada 5 jordanianos é palestino. Eu penso que esse alinhamento do rei Hussein com o Ocidente não será saudável para ele nos próximos anos. Há uma possibilidade boa, né, lógico, que o rei Hussein
termine seus dias no trono, mas eu tenho muitas dúvidas se os seus descendentes irão fazê-lo.